Olá, boa tarde a todos. Me chamo Alexandra Menezes, eu sou nutricionista. Fui convidada para esta live aqui no perfil do Bem-Estar Saúde para os professores da Prefeitura do Recife. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial, que é a respeito da como a nutrição ela pode auxiliar para a saúde mental e bem-estar. Eu vou estar escrevendo aqui o tema da nossa live e vou deixar fixado para quem chegar depois já saber o tema que nós estamos falando. Deixa eu escrever aqui o tema para a gente fixar. Olha o pessoal já chegando. Sejam bem-vindos. Alimentação saudável para a saúde mental e bem-estar é o nosso tema de hoje, tá certo? Deixa eu fixar o tema aqui rapidinho, que a gente já vai começar, tá certo? O pessoal já chegando. Boa tarde, ó. Flor chegou, Silvia, Renata, Damiana Rodrigues, sejam bem-vindas. Publiquei aqui o tema da nossa live. Vamos agora fixar o comentário, tá certo? Deixa eu ver quem mais chegou por aqui. Então, fico muito feliz com a presença. Eu tô tendo um pouquinho de dificuldade aqui com a minha conexão, mas a gente já tá organizando, tá certo? Vamos já iniciar a nossa live de hoje. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, tá certo? Do perfil do Bem-Estar para os professores da Prefeitura do Recife. É uma iniciativa muito importante, pensando no bem-estar, na saúde de todos os professores. Como filha de professora, eu entendo a importância que é ter um profissional em casa com a sua saúde plena, principalmente com esse tema de hoje, que é tão importante para quem trabalha com a educação. Vale lembrar que o professor ele não deve apenas se preocupar com o bem-estar do seu aluno, ele deve preocupar-se com o seu bem-estar, porque se ele não estiver com a sua saúde em dia, se ele não estiver bem, ele não estará apto em 100% para passar ali o conhecimento para os seus alunos, para ajudar a transformar o futuro dessas crianças. Então, professoras, professores, cuidem da saúde de vocês, e é justamente para isso que estamos aqui, para trazer dicas, para trazer informação, para que vocês possam ter a saúde. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para quem já está aqui. Qual foi o professor, qual foi a professora que nunca se sentiu estressado quando chegou depois de um dia inteiro? Ninguém aqui vai responder que nunca chegou, que nunca teve um episódio de estresse, que nunca teve um episódio de ansiedade, porque a gente sabe da importância do trabalho de vocês, a gente sabe como é um trabalho por vezes desgastante, mas estamos aqui para auxiliá-los, estamos aqui para ajudar vocês. Então o tema de hoje, como já está fixado aqui, alimentação saudável para a saúde mental e bem-estar, foi o tema que eu sugeri para a organização, para que a gente pudesse tratar aqui de alguns pontos, né? Então, vamos lá. Como é que a nutrição ela pode auxiliar o professor na sua alimentação, para que essa alimentação saudável ela favoreça essa saúde mental, para que essa alimentação saudável ela possa favorecer o professor ali no seu bem-estar? Pois bem, primeiramente, quando a gente fala de saúde mental, quando a gente está falando de ansiedade, quando a gente está falando aí de pessoas que vivem constantemente estressadas, nós devemos lembrar de um ponto muito importante que muita gente não sabe, que é a respeito do funcionamento do intestino. Como assim? Como é que a gente vai falar de saúde mental e vai falar também do intestino? Já é divulgado que o intestino ele age como sendo um segundo cérebro. Ou seja, se o intestino ele não vai bem, o restante do corpo é bem provável que também não vá bem. É bem provável que tenhamos aí algum processo desequilibrado no restante do corpo, se esse intestino não estiver em seu pleno funcionamento. E quando a gente fala em desordens do intestino, muita gente lembra logo de quê? De prisão de ventre, que é a constipação, e de diarreia. E quem não tem esses dois episódios, acha muitas vezes que está ali com o intestino 100% saudável, que está ali com o intestino funcionando plenamente, que não tem problema nenhum, mas na realidade não é bem assim. Existem alterações
do intestino, que não são tão visíveis, que não se manifestam diretamente como uma prisão de ventre, como uma diarreia, e que estão ali prejudicando esse funcionamento. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, pessoas que sofrem muito com distensão abdominal, que tem aquela barriga que incha ao longo do dia, às vezes até acorda com a barriga mais sequinha, quando é no final do dia, tá aí com a barriga bem estufada. Pessoas que, por exemplo, até vão ao banheiro todos os dias, mas o formato das fezes pode não estar sendo adequado, pode estar, de fato, bem perto aí de uma prisão de ventre, né, da constipação. Então, são sintomas que aparecem comumente e que mostram uma desordem nesse intestino. Mas o que exatamente esse intestino tem a ver com essa saúde mental? Vamos lá. O nosso intestino, ele é a porta de entrada dos nutrientes. E também ele acaba sendo a porta de entrada de muitas coisas que não deveriam aparecer ali, tá certo? E quando ele deixa entrar, como é que eu posso dizer, vírus, bactérias, substâncias que não são saudáveis ao corpo, é sinal de que ele não está funcionando direitinho. E aí ele acaba deixando passar o que não deveria passar, porque ele tem uma barreira, tá certo? Essa barreira, ela deveria ser bastante seletiva, mas por conta principalmente da alimentação, essa barreira ela acaba virando uma peneira, tá certo? E acaba deixando aí passar muitas coisas que não deveriam, e algumas dessas substâncias vão lá no cérebro, acabam trazendo um desequilíbrio nos neurotransmissores, no funcionamento de serotonina. Acho que muita gente já ouviu falar da serotonina, é um neurotransmissor bem conhecido quando a gente fala de bem-estar. Também tem a dopamina, também tem o GABA, que são neurotransmissores que também estão ali envolvidos no funcionamento normal do cérebro, que estão ali envolvidos no processo de bem-estar, de saúde mental, estão ali envolvidos no equilíbrio quando a gente fala de ansiedade, de depressão, tá certo? E aí, quando o intestino ele não está funcionando direito, ele acaba deixando passar essas substâncias e elas acabam bagunçando o nosso cérebro na liberação ali natural dos seus neurotransmissores. E como é que a gente faz para que esse intestino ele funcione direitinho? Primeira coisa é a gente se alimentar de forma saudável. O que exatamente seria se alimentar de forma saudável? O Brasil ele é um país onde existe ainda um grande consumo dos alimentos que a gente considera como ultraprocessados. Aqueles produtos que têm um tempo de prateleira muito alto. Por exemplo, os caldos prontos, os molhos prontos, alimentos que são muito refinados, como, por exemplo, muitas farinhas, muitos alimentos derivados disso. Então, são alimentos que acabam estando presentes na mesa do brasileiro todos os dias, de uma forma constante. Muitos, como é que eu posso dizer, enlatados e também embutidos, como, por exemplo, mortadela, salsicha. Esses alimentos acabam estando bem presentes ali na mesa do brasileiro. E não são alimentos saudáveis, não são alimentos que vão favorecer o funcionamento desse intestino, pelo contrário, é justamente a alta presença desses alimentos que vão promover aí aquele processinho que a gente falou lá no começo, de que esse intestino acaba não funcionando direitinho. E aí, o que é que a gente tem que colocar na nossa mesa? Quais são os alimentos que a gente tem que colocar na nossa mesa para a gente cuidar da saúde desse intestino? Nós devemos colocar alimentos de verdade. Quanto menor o tempo de prateleira deste alimento, maior o tempo de vida daquele que consome. Como assim? Por exemplo, uma macaxeira, ela acaba se estragando mais rápido do que um pacote de salsicha. Como é que eu posso dizer? Uma batata doce, uma batata inglesa, ela acaba se estragando mais rápido do que um biscoito, entendeu? São alimentos que têm menor tempo de prateleira porque são alimentos naturais, porque são alimentos ricos em nutrientes e são esses os alimentos que nós devemos colocar no nosso corpo. Por exemplo, o famoso cuscuz nós somos daqui do Nordeste, Pernambuco, amamos o cuscuz, não pode faltar na mesa de ninguém. Temos aí também a batata doce, a macaxeira, o cará, o inhame, temos os ovos, tá certo? Temos também as frutas e verduras, que é um problema quando muita gente quer emagrecer e pensa que tem que sair cortando todos os alimentos, e sai cortando justamente frutas, e sai cortando justamente o feijão. A gente vai falar do feijão daqui a pouco e como ele é importante para a saúde mental. Então, os feijões, eles também devem fazer parte dessa alimentação saudável. Então, quanto menos processado for este alimento, mais saudável ele vai ser para o funcionamento do teu
intestino. Mais saudável ele vai ser para o funcionamento da tua saúde mental. Saúde mental vai muito além das circunstâncias. Nós sabemos que isso influencia bastante. Porém, a forma como o nosso corpo age, todo aquele equilíbrio bioquímico, fisiológico, isso também pode interferir na nossa saúde mental, com certeza. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Tem aqui Celi dizendo que ama frutas. Muito bem, Celi. Jailce tá dizendo que é baiana e ama cuscuz. Muito bem, Jailce. É isso aí, o cuscuz, muita gente acaba condenando ele, mas é um alimento que pode sim fazer parte da nossa alimentação, com certeza. E falando um pouquinho mais sobre esses alimentos que a gente costuma cortar, muita gente costuma cortar quando quer ir entrar no processo de emagrecimento, a gente encontra justamente o cuscuz, que acaba levando uma culpa. A gente acaba encontrando, por exemplo, a batata inglesa, que muita gente acha que não pode comer batata inglesa, porque senão batata inglesa vai engordar. Muita gente corta o feijão, porque coloca a culpa no feijão, dizendo que o feijão engorda, o arroz, quando na realidade é nesses alimentos que nós encontramos uma riqueza de nutrientes que vão realmente nos ajudar. Por exemplo, o cuscuz ele é uma boa fonte de carboidrato, a batata inglesa é uma excelente fonte de carboidrato, que pode sim ser utilizada na nossa alimentação. O feijão, ele é rico em proteína vegetal, tem ali sua quantidade de carboidrato também. E quando a gente junta ele com o arroz, eles fazem uma combinação que não é apenas uma combinação tipicamente brasileira, é uma combinação nutricionalmente equilibrada. Então, tem ali a combinação de aminoácidos, tá certo? Que são partezinhas pequenininhas que formam as proteínas, que elas juntas, o feijão e o arroz, conseguem aí ter esse equilíbrio com relação aos aminoácidos, tá certo? Outra coisa que também ajuda bastante o funcionamento do intestino é a hidratação. Por quê? Porque o nosso intestino ele precisa de água, o nosso corpo ele precisa de água. Então, quando a gente acaba não ingerindo água suficiente, ele acaba tendo que fazer ali uma reciclagem do processo de hidratação para que outros processos do nosso corpo não venham a sofrer. E quem acaba sofrendo com isso é justamente o nosso intestino. Então, isso favorece muito quem tem prisão de ventre, quem tem constipação, principalmente as mulheres, né? Eu não vou perguntar aqui, mas se eu fosse perguntar, eu tenho certeza que a maioria das mulheres que estão aqui iriam dizer que sofrem com isso, infelizmente. E vamos lá, professores, na rotina de vocês, agora não porque a gente tá maioria em casa, tá realmente fazendo tudo de forma remota, mas quando as coisas estavam aí com a sala de aula funcionando como deveria, como era esse consumo de água de vocês? Será que vocês podiam estar o tempo todinho ali com a garrafinha bebendo água? Ou vocês acabavam esquecendo disso e deixando para lá? Vamos lá, me respondam aí como era esse consumo de água de vocês durante o trabalho aí em sala de aula. Tem um comentário aqui que eu vou precisar ler, que é de Fabiana Paulino. Ela diz o seguinte: muito orgulho de ver essa moça linda e uma profissional excelente. Eu tenho certeza que ela foi minha professora da alfabetização, tia Fabiana. Eu fui cercada de professoras a minha vida inteira. Como eu disse, eu sou filha de professora, então minha vida inteira eu fui cercada de professores, sejam os amigos da minha mãe, sejam aqueles que marcaram também minha vida. Então, eu acho que essa é a tia Fabiana, que foi minha professora. Fico muito feliz de ver ela aqui também. Ela tá dizendo que bebe água direto, tá de parabéns. Widia Cristine tá dizendo que bebe muita água. Cláudia diz que esquecia, ela mesma, tia Fabiana, que coisa boa. E aí, meninas, digam aí pra mim, professoras, vocês bebiam água, vocês esqueciam? Como era essa relação aí de vocês com a garrafa d'água, com o consumo de água quando estavam aí no trabalho com os alunos? Então, gente, a água é importantíssima para o funcionamento desse intestino, para o funcionamento desse corpo. Fabiana está até aqui pontuando uma coisa importante, por causa da voz, tem a questão da hidratação, sim, da garganta, mas é algo que também vai influenciar no funcionamento desse intestino. Então,
Quem quer ter uma boa saúde mental tem que beber água. Isso mesmo. Quem não bebe água acaba prejudicando a sua saúde mental. Porque vai prejudicar o funcionamento do intestino e o funcionamento desse intestino de forma prejudicada vai prejudicar o funcionamento cerebral, vai prejudicar ali o funcionamento dos neurotransmissores. Ó, tem gente que diz que tá dizendo aqui, ó, Jailce, durante o período de aula eu estava tomando mais água do que agora. Porém, agora eu tenho preguiça de tomar água. Renata tá dizendo que esquece da água. Minha gente, ó, tinha até um lembrete no post que foi feito avisando da nossa live que cada um trouxesse ali a sua garrafinha de água. Então, meninas, quem já tá aí com a sua garrafinha d'água, vamos dar um golinho. Quem não está, corre no final da live para pegar, beber aí seu copo d'água, que isso é muito importante. Quem quer aí melhorar, por exemplo, do estresse, da ansiedade, quem quer ter boa saúde mental, tem que beber água todos os dias, tá certo? Para melhorar o funcionamento desse intestino, tá certo? E muita gente acaba realmente sofrendo de prisão de ventre porque não bebe água direito. Então, a hidratação, a água é outro ponto importantíssimo que deve fazer parte da rotina de quem quer ter uma boa saúde mental, de quem quer que a alimentação saudável colabore para o seu bem-estar, tá certo? Outro ponto que eu preciso falar aqui é a respeito do exercício físico. O exercício físico, ele libera justamente esses neuronutrientes que estão envolvidos com a nossa saúde mental e bem-estar. Libera aí a dopamina, libera aí a serotonina. Então, quem faz exercício físico tem mais chances de ser menos estressado, de ser menos ansioso. E quem é sedentário não está apenas vulnerável a desenvolver, por exemplo, uma doença como sobrepeso, diabetes, obesidade, algum transtorno relacionado ao ganho de peso, como também relacionado à saúde mental. Tem a tendência aí realmente fica mais vulnerável para ser mais estressado, para ser mais ansioso. Então, gente, exercício físico tem que fazer parte da rotina de vocês. Mas vamos lá, Nutri. Somos professores, trabalhamos o dia inteiro, às vezes dá aula de manhã até de noite, especialização no final de semana. Gente, nem que sejam 15, 20 minutinhos no dia, é importantíssimo que você movimente seu corpo. É importantíssimo que você faça alguma atividade que vai colaborar com o funcionamento dessa saúde mental. E aproveitando que agora a rotina mudou um pouquinho, você começa a instituir esse hábito de realizar exercício físico, de ter uma rotina menos sedentária, para que quando as aulas retornem, você já pegou ali o pique, você já pegou ali a rotina, tá certo? Então, o exercício físico ele é importantíssimo nesse processo de ter uma boa saúde mental, de ter um bem-estar, tá bom? Porque ele ajuda aí na liberação desses neurotransmissores ligados ao bem-estar, ligados aí à sensação de prazer, sensação de alegria, tá bom? Outro ponto importantíssimo que nós vamos falar aqui é a respeito do sono. Nossa, esse eu sei que dá um trabalhinho para muita gente, que é dormir cedo para acordar no horário certo. Muita gente acaba dormindo muito tarde, às vezes de madrugada, e tem que acordar muito cedo. Não dorme direito, não dorme as horas que precisaria dormir no dia. E quem não dorme direito acaba deixando o corpo muito vulnerável a muitas situações. Desde relacionadas à saúde mental até outros processos mesmo de doença que podem, de fato, acabar aparecendo aí em quem não dorme direito. Então, gente, é importantíssimo que quem quer ter uma boa saúde mental possa dormir bem, possa, de fato, dormir mais cedo. E é interessante que esse sono ele aconteça até as 11 horas da noite. Tá certo? Por quê? Porque o nosso corpo, ele funciona em cada momento do dia de uma forma diferente. Existem os hormônios, existem as substâncias que estão mais altas no nosso corpo durante o período do dia e da noite, tá certo? Um grande exemplo disso é a melatonina, que é o hormônio do sono. Não sei se alguém aí já ouviu falar da melatonina. A melatonina, ela aparece mais no período da noite. Por quê? Porque é ela que nos ajuda a dormir. Porém, se a gente vai dormir muito tarde, a gente acaba bagunçando esse ciclo. O nome desse ciclo chama-se ciclo circadiano, que é basicamente a forma como o nosso corpo funciona em cada momento do dia.
que é que o nosso corpo precisa ter alto ou baixo para acordar a gente e o que é que ele precisa ter de alto ou baixo para que a gente possa dormir, tá certo? Ele acaba funcionando aí como um reloginho em cada esse sono durante o dia e ficasse muito desperto à noite. Isso não seria interessante. E a melatonina é o hormônio do sono. Ela aparece aí à noite, por isso que é importante que a gente vá dormir até por volta das 11 horas, por conta dos horários de pico de produção desses hormônios, tá certo? Que tem ali os horáriozinhos para que eles possam dormir e poder acordar bem, poder acordar se sentindo bem, né? Para que a gente possa realmente ter o dia aí com bastante energia. Então, o sono também é algo que precisa ser ajustado. Porém, a gente sabe que muita gente tem dificuldade para pegar o sono, principalmente quando a gente fala de ansiedade, principalmente quando a gente fala de saúde mental, de bem-estar. Por quê? Porque é justo. E quem não dorme direito, quem tem aí uma rotina que não está dormindo direito, acaba passando o dia mais estressado, não é verdade? E para isso, existem algumas estratégias que a gente usa na nutrição para melhorar a qualidade desse sono, melhorar a qualidade do bem-estar como um todo, tá certo? Mas tem algumas que a gente direciona mais para essa questão do sono. E tem um nutriente muito importante. Se você quer dormir melhor, você precisa aprender o nome deste nutriente, um aminoácido, que está muito envolvido no processo de produção da melatonina, que é o hormônio do sono, tá certo? O nome deste nutriente é triptofano. Ele é um aminoácido e ele está presente em alimentos como feijão. Eita, lembra que a gente falou que quando muita gente quer emagrecer acaba cortando logo o feijão? Tá cortando aí uma das fontes de triptofano. A gente encontra o triptofano também na aveia, na banana, no iogurte. Então, são alimentos que devem fazer parte da nossa rotina alimentar e que vão favorecer com o processo de bem-estar, porque vão fornecer o triptofano. Esse triptofano, ele está ali no processo de formação da melatonina. Então, ele é combustível para a formação de melatonina, tá certo? Então, a gente precisa ter pelo menos uma fonte desses alimentos todos os dias. E se você sofre com insônia, é importante que você faça o consumo deles perto do horário de dormir. Talvez consumir feijão à noite não seja tão agradável, deixa ele para o almoço, tá certo? Mas você pode, por exemplo, fazer um lanchinho à noite antes de dormir, como, por exemplo, um iogurte natural com a banana, ou então fazer ali um mingauzinho de aveia, que também vai auxiliar. Colocar um kiwi, kiwi é outro alimento que também ajuda na melhora do sono. Então, você pode ali fazer combinações com esses alimentos que vão favorecer o sono, que vão favorecer ali o teu bem-estar, tá certo? Tem outros nutrientes que também estão bastante envolvidos com o processo de melhora do bem-estar. Um deles é a vitamina B12 e é muito importante que aquelas professoras que utilizam medicamento para o estômago fiquem atentas com a dosagem da sua B12, tá certo? A B12 é uma vitamina que está envolvida nos processos neurológicos e a maioria dos medicamentos que são utilizados para o estômago, eles acabam diminuindo o estoque de vitamina B12 do corpo. Então, você pode aí acabar entrando numa deficiência de vitamina B12 que não é interessante para a saúde do teu cérebro. Então, se você usa medicamento para o estômago de forma contínua, faz essa dosagem, tá certo? E procura um nutricionista para te orientar da melhor forma, seja na alimentação, seja através de uma suplementação sobre a vitamina B12. E um outro nutriente que está super envolvido na saúde mental e que quando a gente fala de bem-estar, de funcionamento cerebral, ele está ali presente, que é o ômega 3. Eu acho que muita gente aqui já ouviu falar de ômega 3. Nós encontramos o ômega 3 em alimentos de fontes animais, como por exemplo os peixes, tá certo? Sardinha, atum, salmão. E encontramos também em fontes vegetais, como por exemplo a linhaça. Tem aí a presença do ômega 3, que é uma fonte vegetal do ômega 3, tá certo? Que nós podemos também estar incluindo na nossa alimentação. Porém, quem não tem uma frequência do consumo dessas fontes animais de ômega 3 ou das fontes vegetais, é importante que faça uma suplementação.
Porém, esta suplementação jamais deve ser feita por conta própria. É importante que você procure um profissional que vai te orientar, porque nós não orientamos apenas a dose, nós orientamos também alguns outros fatores, principalmente ligados à suplementação de ômega 3 que a gente observa, como por exemplo, se esse ômega 3 ele é livre de metais pesados, que é outra coisa que também não é interessante para o nosso corpo, tá certo? Então, assim, se for procurar suplementação, é importante que seja feito de fato com um profissional, jamais por conta própria, tá certo? Então, ômega 3, triptofano, vitamina B12 são aí nutrientes que estão intimamente envolvidos no processo de saúde mental, tá certo, gente? Para nós recapitularmos, nós falamos aqui que a nutrição ela pode auxiliar para a saúde mental e o bem-estar através da melhora do funcionamento do intestino. E para isso a gente disse que para o intestino funcionar bem, ele precisa ter uma boa hidratação e precisa ter alimentos de verdade. Quanto menos alimentos de prateleira, melhor. Quanto mais alimentos naturais, melhor. Raízes, grãos, frutas, verduras, tá certo? Isso vai ser muito importante para esse funcionamento intestinal. Nós falamos também da importância do exercício físico, que ajuda aí na liberação dos neurotransmissores relacionados ao bem-estar. Falamos do sono e citamos aqui alimentos que são ricos em triptofano, que é aquele aminoácido que está ali no processo de produção da melatonina. E aí nós demos alguns exemplos, como o feijão, que pode sim fazer parte do seu almoço. Falamos aqui da banana, do iogurte, do kiwi. E tem alimentos como o maracujá, como o chá de camomila, o chá de mulungu, que auxilia também no sono. Aí tem uma pergunta aqui, o que contém no kiwi para melhorar o sono? O kiwi, ele tem uma substância chamada de fitomelatonina, que é como se fosse a versão vegetal da melatonina que tem no nosso corpo. A melatonina, o hormônio do sono. O kiwi, ele tem a fitomelatonina, que é como se fosse a versão vegetal. E eu vou dar outra dica a vocês aqui, que essa dica aqui vale ouro, tá certo? Que é a respeito do café. Café, primeira coisa que a gente pensa em café, a gente pensa em quem? Café tira o sono. Porém, o café descafeinado, ou seja, aquele café que foi retirado da sua cafeína, ele também é um alimento rico em fitomelatonina. Então, se você gosta muito de café e não abre mão de um cafezinho à noite, beba o café descafeinado, porque o café descafeinado é rico em fitomelatonina e ajuda a dormir. Olha só que coisa interessante. Tem a mesma substância que tem no kiwi e que vai ajudar aí a dormir, tá certo? Agora só vale o descafeinado à noite. De dia, ou com cafeína, porque se você tomar o descafeinado de dia, realmente pode correr o risco de você ficar mais sonolenta, tá certo? E falamos também a respeito do ômega 3 e da vitamina B12, que também são nutrientes que estão aí envolvidos na nossa saúde mental, no bom funcionamento neurológico, tá certo, gente? Bom, meninas, professoras, professores, que eu fico muito feliz, tá certo? De ter recebido este convite, de poder compartilhar com vocês essas informações. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês possam utilizar essas informações no seu dia a dia, porque isso é o que precisamos. Precisamos de professores saudáveis para que possam continuar enriquecendo os alunos de conhecimento, transformando a vida aí dos alunos, porque sabemos que professores não são apenas pessoas que passam conhecimento técnico, são pessoas ali que têm o poder de transformar a vida dos seus alunos, que têm o poder aí de mudar realmente o rumo de pessoas e transformar aí em cidadãos que possam fazer realmente uma grande diferença. Não existiriam médicos, nutricionistas, engenheiros, advogados, se não fossem os professores. Então, muito obrigada a todos vocês, tá certo? Eu agradeço o carinho de cada um de vocês e estaremos finalizando agora a nossa live, tá bom? Um beijo para todos vocês.